Saudações, estimado internauta. Está a dar início desta forma mais uma edição do podcast Moneycast, um espaço onde falamos de forma aberta, de forma descontraída, também séria, sobre vários aspectos da vida, e temos sempre um convidado para partilhar aqui da sua história de vida, também o seu lado profissional e daquilo que tem como ponto de vista sobre a sociedade. E hoje temos um convidado que dispensa apresentações, vou assim dizer. É daqueles que é muito conhecido na área em que está profissionalmente a exercer e que mais do que nunca melhor aqui. Eu sei que o GC já vai anunciar de alguma forma o seu nome, mas vamos aqui fazer mais uma vez essa menção. Domingos Pedro Cadeado é o nosso convidado. E para começar, quem é Domingos Pedro Cadeado? Bom, para começar mesmo, eu não sei quem sou, porque é pela primeira vez que estou a falar para a televisão. E uma televisão que se identifica com quem eu sou, porque sou Domingos Pedro Francisco Cadeado, filho de Pedro Francisco Cadeado e de Berta Vasco Cadeado. Atenção que não casados pelo casamento, mas coincidência do nome dos avós de meus pais. Nasci no distrito de Mutarara, província de Tete, na década de 80, ou se preferir, em 1984. E de lá para cá, tornei-me esta pessoa que hoje sou, graças a essas duas grandes figuras que falam do Sr. Pedro e da Dona Berta. Cadeado nasceu exatamente onde? Disse aqui muito bem no distrito de Mutarara, na província de Tete. Muito bem. Exato, aqui é um sim. pouco distrito. Exato, sim. Muito bem. E Cadeado depois teve um percurso académico, em termos de formação. Como é que foi esta fase? Como começou? Onde começou o seu percurso letivo, percurso estudantil? Muito bem, começo mesmo no campo de refugiados de Manhokwe, no Malawi, porque nós vivíamos lá como refugiados idos de Mutarara para Malawi, refugiados dos 16 anos de guerra de desestabilização que o país viveu. E lá fiz a minha primeira classe. Depois, com a primeira classe, consegui sair de Manhokwe, no Malawi, no distrito de Nsanje, para Mutarara, onde continuei com a primeira até quinta classe, isto em 1996, por ali, consegui fazer a minha quinta classe. Daí que em 97, se não 98, saí da cidade de Tete de Mutarara para a cidade de Tete para ir fazer o segundo grau sim, do ensino primário, que é sexta e sétima na Escola Josina Machelista, 98, 99. É lá onde fiz a sexta e sétima classe, e de Mutarara. Também tive o percurso estudantil na escola secundária de Tete. Depois de tanto chumbar na 10ª classe, refugiei-me academicamente para a escola SOS Herman Kmene, isto no Matundo. Também de tanto escorregar na escola SOS, refugiei-me para a escola secundária de Ulongwe, em Tete. Foram uns refúgios que me fez concluir a 12ª classe em 2007, por ali, 2007. Esteve durante um tempo em Angônia e acredito que lá começa o percurso de rádio. Não começou lá. Começou em Mutarara mesmo. Começou em Mutarara. Começou em Mutarara com a instalação da Rádio Comunitária de Mutarara. A minha primeira aparição... Quando foi exatamente que em começou? 98. É importante sim. que as pessoas saibam disso, né? Exato, porque sim. quando vê o Cadeado teimosamente
a exercer a sua atividade jornalística, radiofónica, essa aí Exato. começou ontem, né? Não, comecei mesmo em 98 na Rádio Comunitária de Mutarara com... Não sei se ia dizer começar, porque pela primeira vez que entro no estúdio foi a convite de alguns amigos, o Caetano Alberto, o Jonas Zinga, entre outras figuras da Rádio Comunitária, que hoje até o Caetano Alberto está na Rádio Moçambique, o Jonas Zinga já é efetivo do Instituto de Comunicação Social Caetano Alberto está na Zambésia, na sim. Zambésia. Sim, são pessoas que trilhamos juntos, até porque são jovens que estavam a apresentar o programa de criança na altura, convidaram-me para poder contar uma história, já que eu pouco sabia falar, aliás, não sabia falar perfeitamente a língua oficial que é portuguesa. Na minha aparição ao estúdio acabei querendo contar a primeira história em rádio em minha língua nacional, que é Chicena. É quando me disseram, não, aqui é para falar português. Gaguejei, mas consegui contar a história que era para ser contada em cena e acabei gaguejando até conseguir contar a minha história em, digamos assim, em português. Então, isto na rádio comunitária de Mutarara. Quando saio para a cidade de Tete, quando já, sim, foi nesta vez, quando saio para a cidade de Tete, aquele bichinho de querer fazer rádio ainda continuou. Fui à Rádio Moçambique, onde eu fui participando no programa de crianças na altura, que era a titia que nos cuidava, como o tio Júnior, e entre outros que ainda cuidam das crianças na Rádio Moçambique. A titia que nos cuidava é a senhora Ofélia das Dores, que Deus já tenha. Exato, sim. Foi ela que me recebeu e disse que aqui os apresentadores já existem, vocês só vão ficando a apresentar rubricas. Eu não fiquei com nenhuma rubrica, mas sim fiquei como contador de piadas no programa da criança. Acredito que foram o primeiro grupo de apresentadores de palmo e meio. Exato, porque sim, lá houve para um 2000. tempo que a titia Apresentava apresentava sozinha, sozinha sim. e fazia aquela voz, Sim. aquela voz de amiguinho, por Exato, aí. pois. Então acho que foi neste início. Foi nesta altura, sim. Exato, porque estava lá o Alfredo Smith, estava lá o Félix Paulo, o Félix Fefe, se a memória não falha, muita malta, Paulo Manhate. Sim, Paulo Manhate, sim, exato. Era muita criançada que estávamos lá no programa de criança, que começaram, porque eu não cheguei a apresentar o programa Carlota de criança. Miranda Carlota também. Miranda, sim, é uma grande voz, Sim. não sei onde é que anda agora, Sim. mas é uma grande voz que poderia ter dado muito, como ouvi numa das intervenções do Júnior, que a criança formada na rádio não é apenas para falar na rádio, mas sim é para saber se comunicar melhor com o mundo. Então, o percurso de rádio começa assim, continuando neste percurso do programa de criança, começo a tentar perseguir ainda o bichinho de querer fazer rádio no programa No Leito de Zambeze, isto com Carlos Abdullah, que Carlos Abdullah às vezes fazia, entre aspas, como é que posso dizer, fazia escala com Zainadine Omar, em algum momento com Egídio Pascoal. Nós assistíamos eles a fazer um programa e nós aparecíamos como cronistas. Eu fiz crônicas, eu fiz poemas ao nível do programa, como é que se chama? No Leito de Zambeze. Foi um grande programa, uma grande sim, referência. De facto, de lá chegaremos, sim. Exato, então, fiz o Leito de Zambeze como cronista, como poeta, enfim, inventávamos nossas coisas. Como sempre, sabemos que uma cabeça que pensa deve inventar alguma coisa. Daí, com o tempo, fomos mandados parar, acho que foi 2005, se não 2006, o Júnior da Silva já se ouvia falar na Rádio Sirte, no sistema de rádio e televisão, e lá tinha um programa chamado Onda Juvenil. Onda Juvenil, que... Foi o meu primeiro programa na altura. Exato, sim. Pois, então, o que eu fiz? Às quartas-feiras, às quartas, 20 horas. Exato. Está aqui na memória. Exato, sim. O que eu fiz? Como mandaram parar um bocadinho na Rádio Moçambique, daí disse, não vou parar. Vim assim, você disse que não, traga o que escreves, eu vou ler. Começamos assim, se recordo muito bem, pegava meus papéis,
você lia os papéis. Mas antes, deixe-me voltar à Rádio Moçambique, que ainda no programa No Leito de Zambeze, para além de cronista e poeta, também participava, era correspondente no humor do saudoso, falecido Verdiano Manuel. Verdiano Verdiano Manuel foi Manuel colaborador do foi programa. um grande humorista Sim, e um também. grande O humorista, ator sim, de teatro, de no teatro, geral, sim, né? Sim. exato. Foi um grande humorista e nós Bem, há éramos. alguns nomes que nós não temos hábito de contar a sua história Exato. e ficam assim esquecidos para aqueles que são da nova geração e que não Pois, sabem pois, essas de facto, referências. de facto. Foi Temos- uma grande referência Foi para o uma grande humor. referência para a arte cênica, não sei Arte se diz cênica, arte sim, cênica, arte não? cênica, sim, é Para o tudo que teatro em engloba, sim. Moçambique, porque para além de ele representar Teto, Verdiano Manuel representou Moçambique como humorista. Já esteve no Zimbábue, já esteve na altura, nós miúdos ainda, já esteve no Malawi, enfim. Mas nós éramos colaboradores deles, contando piadas que víamos na zona lá no Matundo, no Xingodes, onde vivia. Víamos a rádio e no espaço dele nós aproveitávamos colocar a voz. O que o Domingos queria era colocar, pelo menos saberem que alguém fala na rádio e eu passar do mercado ser dito, não, à noite nós ouvimos este menino que está a passar, este jovem que está a passar aí a falar na rádio. Então, foi nestas circunstâncias em que saio, quando nos mandam parar na Rádio Moçambique de fazer programa no Leito de Zambeze, eu vou para Sirte. Sirte começamos com cartas, aliás, com poemas escritas, com crônicas escritas, o Júnior lia, e daí, quando abriu-se o espaço de gravarmos, até que tenho o seu gravador ainda, que me emprestou para poder estar a fazer entrevistas, não sei se a minha mãe ainda guarda, um gravador seu pessoal, ainda Naquele tenho, tempo de de cassete. sim, Oh. ainda tenho este gravador, um dia... Eu já nem Exato, sim, não, nem tinha esta ideia. Já Pois, tinha, então, sim. nós gravávamos naquela cassete e Júnior reproduzia no programa Ondas Vinil, na altura, foi reproduzindo. E atenção que no Ondas Vinil não só ficamos na poesia e na crônica, tínhamos o Thiago Luca. Não sei se Sim, recorda, Tiago sim, Luca sim, foi um que sim, chegou lá para exato, fazer sim, humor, exato. inspirado em Tiaguati Tiaguati Canzero. Canzero, sim, exato. Fizemos algumas duplas com o Tiago Luca. E o nome é Pimenta, né? Doutor Pimenta, sim, eu era Doutor Dr. Pimenta. Doutor Pimenta, sim. Então, o percurso de rádio começa daí. Então, quando vou a Angônia em 2007, sim, em 2007 eu fui a Angônia. Quando vou a Angônia, eu fui a me apresentar para aprender com os colegas fazedores de rádio na rádio comunitária local. Mas, quando me apresento, eu não disse que sabia fazer rádio, sabia escrever notícia, sabia fazer emissões, porque também na Rádio Moçambique tive uma grande oportunidade, na altura, de ser dado emissões da madrugada. O que acontecia? O Zainadino Omar, o Orlando Canenecas, que Deus o tenha, o Wilton qualquer, também fazia emissões em português. Ele era locutor jornalista, afeto à frente em Nhungwe, em Tete, mas também fazia emissões em português. Algumas vezes fazia madrugadas. Às vezes dizia, hoje não quero vir, miúdo, não queres fazer emissão. Eu fazia, recordo-me que até fazíamos emissões que iam ao ar, mas às escondidas. Recordo muito bem que de outra vez o delegado Jeremias Ângelo encontrou-me no estúdio a fazer emissão da madrugada do Orlando Canenecas, onde estava, não sei, mas abrimos juntos a emissão, depois ele desapareceu, eu fiquei a fazer a emissão, daí o delegado, a casa do delegado, pelo menos na altura, estava bem perto da Rádio Moçambique, quase um andar, depois a seguir ficava o estúdio, sim. a redação, depois o estúdio. Então, o delegado escutou a emissão de uma voz estranha, saiu do quarto, não sei, saiu de casa, veio até ao estúdio procurar saber quem teria me autorizado a fazer emissão. Mas como não fiz mal, ele disse, ok, continua, mas amanhã tem que conversar com a pessoa que te disse. Não sei se chegaram a conversar ou não, mas daí já não parei de fazer emissões de madrugada, não parei. Já com a anuência do delegado. Não sei se anuíram ou não, mas as pessoas continuaram a me pedir. Estou a falar do Zaina. Mas o delegado não chegou mais aí. Não sei se eles conversaram. Esta mas... parte, não sei se eles conversaram, mas o delegado, o Zaina deixava-me fazer emissões de madrugada dele. O Canenecas, tanto como o Wilton qualquer, deixava-me fazer emissões deles. Mas daí eu ainda
estou a fazer esta ida a Sirte e vinda, depois vou contar um bocadinho lá na Sirte e depois na Angônia. Daí que, ainda na senda de querer fazer emissões, numa das vezes estava, parece que havia falta de locutor numa das emissões das 19 horas. Foi a primeira emissão que eu fiz sem ainda autorização. Na altura quem era delegada é a senhora Palha. Ângela Palha, Ângela muito Palha, bem, sim. sim. Sim, Ângela Palha. Entrou para a rádio na altura em que Sim, ela estava como exato, sim. delegada, sim. Então, a senhora Ângela Palha, aliás, na altura a delegada era ela, e eu fui fazer emissão mesmo sem autorização nem do chefe da frente, nem do... Mas a emissão não da madrugada, já... Não da madrugada, aquela das 19, normal, 19, muito bem. que ia das 19 à meia-noite. 19 à noite. Sim, Era exato, muito sim. pesado esse Exato, horário. sim. Então tive que carregar isto, vieram me tirar do estúdio às 22. Às 22 vieram me tirar do estúdio porque o locutor, na altura era quem deveria entrar, Silvério Gonçalves. Muito bem, já ouvi falar sim, desta voz. Até que, na altura que entrou, ele ainda Sim, estava ainda lá. estava por lá, sim. Trabalhámos juntos por um tempo. Ou seja, na altura estava ainda como colaborador. Sim. Mas já ele estava nessa altura a fazer Exato. emissões. Então, o meu percurso na Rádio Moçambique foi assim. Depois vou para Sirte como cronista, como poeta e como humorista, coisa que também fiz na RM. Daí vou para Angônia, me apresento e eu disse que quero aprender a fazer rádio. Na altura que também deram aí um pseudônimo de Conjunto da Silva. Exato, sim, foi Conjunto da Silva, sim, exato. Foi quando chego na Angônia, eu pedi para aprender a fazer rádio. Eles não sabiam que eu tinha alguma coisa a correr no meu sangue relacionado à rádio. Eu fui mesmo carregar, aliás, me deram para assistir a emissão com alguém. Assisti aquilo que assisti e senti que, de facto, aquilo não era aquilo que eu fazia ou que eu assistia na Rádio Moçambique a fazer emissão. Era uma rádio comunitária assim. Então, quando me deram os microfones, eles sentiram que, na verdade, estavam a estagiar alguém já que conhecia a matéria. O meu percurso na rádio comunitária de Angônia começa em 2008 até 2010, quando volto para a cidade. Volto para a cidade em 2010, 2009. Volto para a cidade, de regresso a Sirte, ganho um contrato na altura, eu não sei com quantos meticais Júnior entrou, mas na altura eu entrei com 1.725 meticais como salário. Chegou a receber mais do que eu. Exato, eu entrei o último salário que eu tive, não estou a falar aqui mal, o último salário que eu tive foi... Não, mas é verdade. Sim, é verdade. Eu cheguei a receber 450 meticais, depois... O último que eu tive, acredito que foi... Não foi 850, 750 ou 850. Que corria para 800 meticais. Sim, Corria para 800 por aí, meticais, sim. recordo. Sim, então... Então recebeu mais do que eu. E eu comecei mesmo de cima. Quem me convida para lá foi o Nelson Hadji. Hadji é um conterrâneo de Mutarara. Ele, quando veio, teve a oportunidade na Sirte e começou a ser chefe da redação da Sirte. Quando eu volto para a cidade, ele me convida, começamos a trabalhar juntos até a minha vinda aqui em 2013. 2013, junho, eu venho para aqui por via de um concurso. Alguém que me convidou aqui é aquela pessoa que me deixava fazer emissões, José Nadino Mar. Disse que havia um concurso público, a Rádio Moçambique pretendia recrutar, a Rádio Moçambique Manica, neste caso, pretendia recrutar um jornalista e eu vim. Concorri, tive a sorte de passar, assinei contrato com a Rádio Moçambique Manica, ou seja, com a Rádio Moçambique, a 26 de julho de 2013, por ali. Então, o meu percurso naturalmente é este, gosto de fazer rádio e fazer bem. Se forem a perceber, uma das coisas que não gosto muito é deixar passar informação para outro dia enquanto posso fazer hoje. Olha que hoje mesmo eu estava a conversar com a senhora em casa, procurou-me saber que horas vem. Senão ainda estou a trabalhar. E a pergunta que ela me fez, será que não tem outras pessoas lá no serviço para poderem pegar o que você sempre está a fazer? Senão, eles podem fazer o que eles podem fazer, mas eu tenho que fazer o que tenho que fazer. Por isso que eu sempre gosto de terminar as coisas e gosto de correr e correr bem. Por isso,
não quero me gabar, sou uma das pessoas que, mal ou bem, chego a escrever 3 ou 4, ou mesmo 8 peças num dia, que acabam sendo selecionadas para passarem consoante a atualidade de cada peça informativa que eu escrevo. Então, Não, ninguém pode tirar este mérito e duvidar que Cadeado foi bem for. Em termos de trabalho, em termos de jornalismo, nós tentamos ser esse full corre por todo o terreno, não tem dificuldade e vai desbravar, onde às vezes é difícil, há intransitabilidade, vai Exato. para lá onde está a chover, é muito desta corrida. Exato. Não, sabes o que é que eu Mas faço antes, isso? talvez Exato. saber aí para a nossa realização, hoje estamos a ser realizados por Celso, que é Benjamin, não que o outro Celso, mas estou a falar de Celso Benjamin. Eu não sei se ainda temos algum tempo para continuarmos aqui, não temos atualização neste momento, temos ainda 10 minutos para conversar aqui. Nosso espaço é mesmo assim muito à vontade, Exato. é por isso também estamos a deixar muita vontade para contar a sua história, Pois. porque é importante que as pessoas conheçam o outro lado do Domingos Cadeado. As pessoas conhecem agora e começam a ter muitas interpretações e Exato. até erradas, né? Exato. E mesmo o que acontece com o Júnior e tantos outros que não conhecem o percurso e só julgam o que vê na atualidade. Exato, pois. Na verdade, esses julgamentos sempre aparecem. E eu gosto desses julgamentos porque fazem-me crescer. Porque, sabes, eu fico aqui pensando, se eu não fosse, ou seja, se eu fosse esta pessoa que sou hoje, eu acredito que não ia conseguir ser aquilo que eu sou, aquilo que tenho sido na redação do emissor provincial de Manica. Eu ia apenas querer fazer aquilo que está dentro do meu contrato com a Rádio Moçambique, mas acabo fazendo mais. Acabo sacrificando até a minha família. Sabe, Júnior, não é espaço de lamentações, mas a verdade é que quando há espaço para trabalhar, temos que trabalhar. Eu aprendi uma coisa com meu pai. Se eu não fizer hoje o que posso fazer enquanto jovem, não haverá espaço enquanto velho eu poder fazer, mesmo estando na Rádio Moçambique. Eu terei que dizer lá mais para diante que por que não fiz quando tinha forças para fazer. Eu às vezes pedi abertura a título voluntário daquilo que não são minhas competências na Rádio Moçambique para poder fazer. Mas são poucas vezes que se abrem espaços porque há burocracias para o efeito. Muito bem. Eu sou jornalista. Mas o Cadeado tem muito isso de... essa característica de falar de forma aberta, né? Eu sou jornalista, mas também não se esqueçam que sou locutor. E as minhas emissões... E começou pela locução. Comecei pela locução, sim. E as minhas... Está a evidenciar-se no jornalismo. No mesmo caso que... Sabe que eu não me sinto jornalista? Eu de jornalista sinto que não tenho nada. Aliás, até não te disse que a dificuldade que eu tive quando a tia Ofélia perde a vida, parece que quem assume o barco da criançada no emissor provincial foi o tio Samuel Elias. O Samuel Elias rejeitou a minha voz. Mas hoje é uma das pessoas que diz que melhorei bastante. Não diz que estou bem. Melhorei bastante. Ele diz isto. Mas é uma pessoa que, a priori, ele disse que Domingos, você continua aí a contar piadas. Ler rubricas sérias, apresentar rubricas sérias. Não. Tua voz está mais para piada. Agora, eu tento me perguntar sozinho se ainda a minha leitura de Júnior, por aquilo que percebes quando leio, não sei se está mais para piada, porque eu também conto piadas. Não sei se está mais para piada. Talvez o teu Samuel Elias, na altura, tinha fixado a voz de Domingos Cadeado como uma voz que só servia para contar piadas. Está a perceber? Não, estas mudanças acontecem com o tempo e hoje, percebendo a sua leitura, não dá para ter esta ideia de que é um contador de piadas, ou seja, devia ser um contador de piadas. Pois. De tal maneira que há até a questão daquela seriedade, daquele
daquela velocidade, e que não é muito de quem é contador de piadas. O contador de piadas tem que ter uma pausa, tem que ter aquele momento para as pessoas poderem rir. Então, eu acho que as características de um contador de piadas não estão na sua forma de ler uma notícia. Exato. E outro facto que aqui quero... Mas às vezes essas formas de crítica ou essas abordagens fazem crescer. Eu me lembro que já na altura, no princípio, eu recebi muitas informações da coisa. Devias ter pensado numa outra carreira, não estás num bom lugar, tu não nasceste para ser locutor. E eu estou aqui tantos anos de locução. Pois. Acredito que as pessoas, percebendo algumas lutas que o Cadeado passou, vão ter ideia da sua luta, ou seja, a sua persistência em continuar nesta área de comunicação. E hoje sinto-me lisonjeado, não sei se é o português certo, eu tenho muito problema de português também. As pessoas pensam que eu falo bom português, mas estou-me a enganar com voz, isso não vou. Essa parte, a verdade é esta, eu não falo bom português, mas às vezes engano com voz. Quando sento para ler um texto, aí consigo enganar as pessoas. Então, sinto-me lisonjeado pelo facto de ter participado na vida de muitos aspirantes jornalistas aspirantes, ou aqueles que pretendem ou querem fazer rádio, estão a fazer rádio. Eu instruí muita gente nesta província de Manica e um pouco em Tete. E até alguns continuam a ser ensinados alguma coisa comigo. Eu sou daqueles, Júnior sabe, aliás, se calhar não posso generalizar, mas é nossa característica. Viu, falou. Nós não temos muito disso, viu, calou. Calou. Então, deixar para depois. Não. Então, eu sou uma das pessoas que escuto muito rádio. Hoje, agora... Temos só mais 5 minutos para... Hoje, agora, estava aí a escutar... às 12 escutei noticiário de uma das estações de rádio aqui na província, na cidade de Chimoio. Depois, que era a Rádio Moçambique. Depois passei a escutar outra estação, sempre para tentar avaliar até que nível eu estou pior que os outros. E eu tentar melhorar. Saber escutar é uma das virtudes de quem quer saber comunicar e comunicar bem. E depois eu digo sempre, quando noto aquilo não chamaria de erro, quando noto gafes num colega de uma outra estação, mesmo da minha estação, eu aproximo, só que se calhar a minha maneira de falar, esta que estou a dizer, a minha maneira de falar de humor, de piada, algumas pessoas, até há quem já disse, já falou para alguém, para uma pessoa próxima, dizer que eu não gosto daquele seu amigo, se faz muito. Só que a pessoa acabou dizendo para ele que você está a perder grande oportunidade de aprender, aquele não se faz. É jeito dele de ser, se te falou onde tem pessoas, é porque ele não tinha outro espaço para te falar. Falou até aí, falou porque falou. Então. E falou até, de uma questão de ter esta forma de piada para dizer algo. Sente que na segunda parte vai ser mesmo de provocação. Vou fazer algumas perguntas. Sim. E peço que demos essa possibilidade de poder responder, mas também de fazermos essas perguntas, e o que não puder responder poderá, de alguma forma livre, dizer que até esse ponto não posso responder. Mas sente que as pessoas não levam a sério por causa desta forma humorística de falar as coisas. Acham que o Cadeado é um palhaço, é um piadista, é um humorista. Não levam. Eu estou a dizer que eu digo, não sou levado a sério. Aliás, se calhar não sei quem me leva a sério, nem mesmo em casa. São poucas pessoas que me levam a sério. Minha família, digo minha esposa, meus filhos, são poucos que me levam a sério. Porque eu sempre conto tudo na piada. Até meu chefe da redação tem medo de me mandar num sítio em que sabe que eu vou fazer algo melhor. Porque ele fica pensando que se eu mandar este boneco para lá e de repente ficar sem pilhas, eu é que vou ser colocado pilhas podres para poder recarregar e poder fazer acontecer a coisa. Não me levam tanto a sério assim, mas para lá chegaremos. Por que não me levam a sério? E você sabe que sou um dos que... porque disseram uma vez que quando você chega na estação, na rádio,
porque você é fazedor de rádio, uma das coisas tem que gritar no corredor da rádio para as pessoas saberem que você chegou. Então, é o que eu sempre faço. Eu começo, para quem conhece a Rádio Moçambique Manica, começo das escadas a cantar até a porta da redação e tenho um princípio, eu começo a saudar pessoas da minha redação, vou na administração, algumas vezes bato a porta da delegada, vou cumprimentar, bato a porta do chefe técnico, vou cumprimento todos, depois vou sentar. E há quem pergunta, mas este está à procura do quê? Chegou essa manhã, já está a fazer Não tem barulhos. receio que as pessoas o considerem um louco? Já falaram, já não há espaço para recear isso, Júnior. Já não há espaço para recear. Se haver, acho que talvez será debaixo da terra ou transformado em cinza, como fazem para cremação, né? Se um dia for cremado ou for sepultado, talvez será neste sentido só. Agora, já não tenho outra forma de ser, essa é a minha maneira de ser. Essa é a minha maneira de ser. Olha, uma das coisas, por exemplo, eu sou um indivíduo que também sou um bom MC, mas as pessoas me saltam, sabe por quê? Penso que posso defraudar naquilo que é, como é que se diz isso? É a expectativa do evento deles. Sou MC, mas hoje, tu hás de ver, as pessoas já ligaram para mim a pedirem que eu procure o MC para eles. Eu nem para dizer que eu sou MC não dá. Só fico calado. Esperar a minha próxima vez em que alguém vai dizer. Muito bem, o tempo para esta parte terminou. Vamos para a segunda parte, a segunda metade do podcast Manicast. E Cadeado tem mais questões aqui para responder, mas muita história ainda para contar e por contar. Voltamos dentro de instantes. Josic Media, comunicação e multimédia. Eternizamos momentos únicos, como eventos corporativos, casamentos, celebrações especiais, através da magia da videografia e fotografia. Na Josic Media, mergulhamos na arte da comunicação visual para transformar cada segundo em lembranças que perduram para sempre. Transmitimos a essência e a emoção de cada ocasião. Josic Media, sua imagem, nosso dever. Estamos de volta, caro internauta, para esta segunda metade do nosso podcast Manicast. Mas antes de darmos segmento à nossa conversa com Domingos Pedro Cadeado, em que na primeira parte falou do seu percurso de vida, nesta segunda metade vamos falar um pouco mais sobre o seu pensamento, sobre várias vertentes da vida. Mas antes sim, vamos pedir para que o internauta subscreva o nosso canal Josic Media, subscreva, não só visualize, mas subscreva para que o nosso canal possa crescer, não só em números de visualizações, como também de subscritores. E se formos acreditar que naquilo que tem sido a fama de Domingos Pedro Cadeado, é alguém que tem muitos ouvintes. Na internet diríamos ter muitos seguidores, ter muitos ouvintes. Eu me canso, no bom sentido da palavra, de sempre estar lá na emissão, quando há aquele momento de interação com o ouvinte. E também a minha mensagem para Domingos Cadeado. Eu disse, será que os outros locutores, quando forem ouvir, e até tem locutores que estão sempre lá a falar, Exato. Mas Domingos Cadeado é jornalista, mas parece muito locutor, porque os ouvintes não param de dedicar ao Domingos Cadeado. Vamos acreditar também que terão muitos a visualizarem este podcast, a semelhança daquilo que também tem sido quando ouvem a sua voz ou quando estão aí a dedicar, muitas vezes o seu nome é mencionado. Exato. Júnior, deixe-me fazer uma brincadeirazinha sobre este mundo da fama. O mundo da fama, veja que eu queria perguntar se na televisão sai-se de chapéu ou não. Eu vou tirar um bocadinho, não sei se o realizador mudou alguma coisa, né? Mudou, né? Mudou alguma coisa, tá bom. Vou voltar a colocar o chapéu porque um dos docentes da Escola Superior de Jornalismo, o Canâncio Malache, disse que eu não servia para a televisão, apenas para a rádio, porque
a minha cabeça não tem efetivo para a televisão. Então, deixa-me voltar a colocar o chapéu. Exato. Então, a fama, sim, é fama e as pessoas gostam daquilo que a Rádio Moçambique faz, prestado os serviços por Domingos Cadeado. Eu presto serviço à Rádio Moçambique e consigo carrego o nome, o apelido dos cadeados. E num dos belos dias em relação a esta fama, na Universidade Pedagógica, na altura havia uma graduação em que a diretora pedagógica adjunta, não sei se é assim que se chamava, a senhora Dilsa Mackenzie, pretendia conhecer o Domingos Cadeado. Então, estávamos no meio entre jornalistas e ela também estava do lado a tomarmos um café. Daí que ela de repente diz que, pessoal, eu pretendo conhecer o Domingos Cadeado. O Domingos Boaventura, quando disse, não conhece? Disse, não conheço. Seriamente, não conheço. Ela estava ao meu lado, muito bem ao meu lado. E quando lá o Boaventura diz, se lhe ver, não vai se assustar. Disse, não, eu pretendo, quero conhecer ele. Ok, tudo bem, aconteceu. E quando o Boaventura disse, Domingos Cadeado é esse que está ao teu lado aí. Ok, tudo bem. E o Domingos Cadeado apresentou-se à senhora diretora pedagógica. Sei, Domingos Cadeado é você, eu esperava outra pessoa. Esperava outra pessoa? Como assim? Se sou eu. Eu tive que exibir BI, tive que exibir cartão de trabalho, que é crachá, a ela, e ela confirmou. E quando disse, epa, eu não vou te mentir, Domingos. Eu prefiro continuar a ser fã daquele que fala na rádio, não de você. A cara não combina com sua voz. Foi uma das coisas que eu sinto que a fama estava a perseguir. É uma ofensa ou um elogio? Não, pareceu ofensa, mas acabei dizendo que... Aliás, acabei percebendo que ela está a me elogiar, gosta de mim. Gosta do trabalho que eu faço. Gosta de Domingos Cadeado da Rádio Moçambique, não Domingos Cadeado de Mutarara, de Tete, que veio de Angônia, não. Gosta de Domingos Cadeado daquele que fala na rádio. Ela quer aquele que fala na rádio. Se sai daí para a estrada, para ela já não tem Domingos Cadeado. Então, para mim é um elogio. Para mim é certeza de que tem alguém que está-me a seguir, tem alguém que gosta dos meus trabalhos. Não só, tem um senhor que está em Macoca, no posto administrativo de Dombe, distrito de Sussundenga, muito meu fã, não sei se diz assim, gosta muito dos meus trabalhos. Aquele senhor não percebe, não sabe falar a língua portuguesa, ele fala andau. Ele, quando fomos lá fazer emissão, não sei se tu... Não, estava com a tia Guinda, a colega Luísa Guinda, nós chamamos de tia pela idade, pelo espaço que ela já passou. Então, estivemos lá na emissão em que fomos fazendo. Aquele senhor, quando se apercebeu, fui o único que saí com galinha lá. Fui o único que saí com galinha porque ele disse que gostava de Domingos Cadeado, por simples razão. Sepa, eu prefiro escutar todo o jornal de Manica, mas quando não passarem notícia de sou cadeado, fecho o rádio. Porque não quero o quê? Porque quero ouvir ele. Voz dele, quando ele está a falar na rádio, eu fico a dançar. Eu não sei se minha voz tem mais, chama-se beat, né? Para dança. Ou tem uma musicalidade para dança. Para dança, sim. Então, ele disse que gosta de ouvir minha voz e lhe apetece dançar quando eu estou a falar. E principalmente, até falou mais, e principalmente quando estamos a introduzir o Jornal de Manica, naquela parte temos aquele efeito de fundo. E ele fica nervoso quando levanta aquele efeito de fundo e cobre a minha voz. A minha voz não sai porque tem que sair primeiro o efeito do fundo, depois abaixa o efeito e tudo mais. Ele quer ouvir a voz e o efeito juntos. Então, isso é uma das coisas que sinto-me que pelo menos estou a ser famoso um pouco. Não na totalidade, mas estou a ser famoso, Júnior. Agora, Domingos Cadeado, isso pode parecer uma provocação, mas é mesmo Exato, uma sim. questão que se pretende trazer. Domingos Cadeado teve uma passagem, não diria breve porque foram longos meses, como um assessor, ou como, vamos dizer assim, adido de imprensa, como queiram. E não sentiu naquela altura que os outros disseram, e temos isso no nosso meio jornalístico, que uns acham-se mais merecedores de alguns aspectos, de algumas escolhas, do que outros.
não achou que naquela altura as pessoas disseram: porquê Domingos Cadeado? Se estou aqui, eu sou formado, sou licenciado, eu já estou mais tempo que ele. Enfim, há pessoas que acham que têm mérito do que nós e eles devem ser os escolhidos. Bom, a minha escolha não sei como que aconteceu, até porque o meu parceiro acabou saindo, o Daniel Tapacua, que o diga. Um dia, se calhar, ele poderá estar nesse espaço a contar a sua história. Mas Sim, esse espaço mesmo está para isso, para contar a pois. história mesmo. Mas a minha passagem pelo Conselho de Representação de Estado é um bocadinho engraçada. Eu sou um indivíduo que gosta de copos, mas não copos como estes, né? Aqueles copos quentes de verdade. Da tequilazinha, do Nipa, né? Gosto do Nipa. Gosto de uma boa Não cachaça. tem receio de falar isso? Não tenho. Gosto de uma boa cachaça, gosto de uma boa cerveja, gosto de um bom uísque, gosto. Não, estava aí no Mercado Central, se é publicidade, não sei, estava numa Ivembe a consumir o que sempre consumimos, eu e meu amigo Não, Daniel. depois vão trazer aqui. Exato. Vamos fazer a fatura, não vão trazer nós, Exato, emitir pois. a fatura. Estávamos aí numa Ivembe, o meu telefone pequenininho este toca. São poucas vezes que eu tenho tido telefones Androids ou Smarts. O meu telefone toca. Eu ouvi chamada de Edson Macuacua. Ei, falei para o Tabaco, mano, estou de calções aqui. É chefe que está a ligar. Em piada disse, vou procurar um sítio para ajoelhar. Atendi. Domingo, estás aonde? Disse, estou aqui no Mercado Central, próximo à residência. Se pode chegar aqui, excelência. Estou de calções, não vai dar. Se não, eu estou te chamar para a minha casa, não para o gabinete. Vou te chamar para a minha casa. Só que tá bom, excelência, estou a vir. Mas pesou-me. O que fizemos? A Paco estava de serviço. Eu tive que mudar. Só ver o tamanho de Tapacua e o meu. Ele é um bocadinho mais volumoso. Usei a calça do Tapacua. Eu estava de chinelos, usei sapatos de Tapacua, também que são maiores, em termos de número. Fui até a casa do senhor... O realizador não se aguentou com isso aí. Fui até a casa do senhor Edson Macuacua, que na altura era secretário de Estado na província de Manica, lá foi em fevereiro de 2020. Então chegamos lá, conversamos, procurou saber, estavas a fazer o que no mercado? Eu disse, não, estava a conversar, a tomar alguns copos, nunca escondi. Tomar alguns copos com amigos e tudo mais. E é por isso que eu estava a recear em vir aqui, porque esta é uma casa protocolar, é uma casa de honra, é uma casa de Estado, não dava a vir do jeito que estou. Eu disse, não, eu precisava falar consigo, quero falar consigo. É quando lançou a proposta. Domingos, queres trabalhar comigo? Disse, trabalhar consigo? Já estamos a trabalhar. Eu, quase em todos os eventos, pelo menos desde que está aqui, quem cobre os seus eventos sou eu. Pela Rádio Moçambique, neste caso. Disse, não, eu quero te ter no meu gabinete como assessor de imprensa. Eu, tá bom, não tem problemas. Isso não depende de mim. Como é que funciona? Eu nunca trabalhei 2 sítios. Disse, não, eu vou conversar com a sua instituição. Não sei o que se acordou, fez-se a papelada e saí do Conselho de Representação de Estado, aliás, da Rádio Moçambique, para o Conselho de Representação de Estado no mês de maio de 2020, que em maio tive o meu salário na Rádio Moçambique, junho meu salário na Rádio Moçambique cortou, julho cortou, fiquei 2 meses sem salário, porque pensavam que eu estaria a receber no Conselho de Representação de Estado, vivi a maneira, mas voltando como é que se chama, a questão que me colocava, se não havia os pretendidos e não pretendidos, os que se achavam ou não se achavam. Naturalmente, antes entrou uma lista, Júnior. Antes entrou uma lista no Conselho de Representação de Estado. Que não me deixe mentir. Entrou uma lista. Uma lista enviada por certas pessoas da confiança do Conselho, ou seja, do partido, que deveriam estar lá. Partido Frelimo, neste caso. Foi a proposta do... Cadeado fala as coisas pelos seus próprios nomes. Isso Exato, não tem receio. Não tem receio. Nós é que temos receio aqui agora. Mas tudo bem, okay. É o Cadeado que está a falar. Exato. Foram lá propostas menos meu nome. Foi lá o Antônio Combane. Vai citar os nomes também? Sim, foi Antônio Combane. Foi o
como é que se chama? O atual assessor de imprensa da governadora, o Mano Ortega Teixeira, foi lá o Tomás Dimo, o reformado senhor Rachid Selemani, do Instituto de Comunicação Social. Foram 5 nomes lá. Mas aqueles nomes fui mostrado com quem? Fui mostrado com a própria pessoa que me chamou para a casa dele. Começamos a trabalhar. Mas, mesmo assim, as coisas não pararam por ali. Sofri, como se chama aquela coisa de sofrer via internet, né? Sofri por internet, colegas me sabotarem. Eu tentar ver se fazia um trabalho, aparecia um assessor que não tinha nada a ver comigo, ou seja, com a instituição, e fazia meu trabalho sem eu saber. Então, são coisas que foram acontecendo. Pessoas que pretendiam ser, existiram. Como é que eu saio? Fiz 1 ano e 3 meses no Conselho de Representação de Estado. Como é que eu saio de lá? Saio por simples motivo. Primeiro, ninguém me queria que eu estivesse lá. A única pessoa que me queria era Edson Macuacua. Estou a falar do Conselho de Representação de Estado. Segundo, fui uma das pessoas que granjeava pouca simpatia ao nível da classe por aquilo que eu sou. Frontal, em algum momento, gosto de copos. Como é que vocês confiam um bêbado, um indivíduo que está sempre com os copos, para ser assessor de imprensa? Então, são coisas que não me arrependo de ter passado de lá, mas a melhor coisa que me fez com que eu pudesse sair de lá foi mesmo relacionada com a falta de nível acadêmico. Para ser assessor no Conselho de Representação de Estado, o que me disse o Sr. Edson Macuacua é que eu tinha que ter a qualificação de nível superior. Não importava se era em comunicação social ou em, digamos assim, em outra área, seja, mas sim tinha que ser de nível superior. Licenciado, mestrado, enfim. Então, como não tenho essas qualificações, fui dispensado, devolvido à rádio. Doeu? Mas não foi na sequência de algum conflito, alguma situação? Sabe que no nosso meio muita coisa se fala, se houve conflito, ou porque há algo que há uma irregularidade nas ações, houve uma irregularidade nas ações do cadeado, depois isso fez com que pudesse ser afastado? Se houve irregularidades, não senti. Eu fiz meu trabalho com muito bom zelo. Aquela coisa que eu disse, eu formei muita gente neste país, quando digo relacionada à minha área, até lá na assessoria. Tem o Joãozinho José, que hoje é um grande gente, saiu das minhas mãos. Joãozinho José, eu apanhei ele na molha, no Vanduze, quando o Edson Macuacua estava a lhe tirar foto com uma câmera de telefone. Eu disse ao secretário de Estado, está aqui um jovem da OJM, por que não leva ele para ser seu fotógrafo oficial? Eu era antes de ser assessor, na altura. Aquela minha coisa de falar abertamente as coisas com A mais B que sempre tenho dito. Então, por que não leva esse jovem? O Joãozinho foi levado, mas rejeitado por algumas pessoas dentro do próprio gabinete do Conselho de Representação de Estado. Eu digo isto de viva voz, porque o Joãozinho, quando o secretário de Estado diz, ok, tá bom, vou trabalhar com o Joãozinho, foi orientado alguém para ligar para o Joãozinho que viajasse até Tambara numa madrugada, que a comitiva partiria aqui por volta das 3. O Joãozinho tinha que estar às 2 no cruzamento de teto onde ele vive, mas naquele dia, aquela pessoa que foi orientada simplesmente não comunicou o Joãozinho. Joãozinho ficou a molhar. Joãozinho ligou para mim, eu liguei para o secretário de Estado. Seu secretário, aquela pessoa que você disse que queria que pudesse vos acompanhar para tirar fotografias, ficou. O secretário de Estado que me deixe, se estiver a ver, que me liga, que diga se estou a mentir, mandou parar a comitiva, orientou que pudesse sair um carro para buscar Joãozinho. Mas aquela pessoa que foi orientada para levar Joãozinho, disseram que ele disse que não podia entrar na comitiva porque não tinha, naturalmente, não tinha nome dele lá. Como é que chama? Na comitiva, né? Em caso de uma situação que cairia mal, um acidente, enfim, quem ia se responsabilizar por ele?
Então, foi por essa questão como a pessoa se justificou. Mas são pessoas que eu carreguei, que hoje sinto que estão em algum momento longe de mim, apesar de eu não querer que eles estejam E perto de mim. já agora, sente que as pessoas têm sido menos gratas Sim, assim, exatamente. ou têm sido, vamos dizer assim, ingratas. Ingratas, sim. Ajuda, mas depois eles viram as costas ou começam até a falar mal de si. Falam mal por eu ter lhes ajudado. Falam-me mal, certo? Agora, isto faz com que Não comece a desisto, cortar não desisto. esta Eu tento aproximar mais. esta forma boa de ajudar os outros, de ter esta solidariedade, vamos assim dizer, de ter este bom coração. Não desisto, Júnior. Eu não desisto. Kelly Mwenda está fora do país. Depois de sair da Escola Superior de Jornalismo, o único que lhe acolheu depois de estagiar na Rádio Moçambique. Me diga você quem foi. Fui eu. Sabe-se muito bem que foi Fui eu. Com minhas trafolhices, mas já acolhi o Kelly até conseguir ter os subsídios que tinha. Até sair da casa dos pais para ir arrendar. Mas havia pessoas que iam falar com o pai de Kelly dizendo que teu filho anda com bêbado. Por quê? Só está a dizer, Júnior. O Cadeado é tido como uma má influência para as pessoas. Para muitas pessoas, é sim. Isso. Sim. O Cadeado tem noção de que as pessoas falam isso. Falam disso, sim, só má influência. Já teve alguns amigos que foram ditos, já falou aqui do Kelly. Sim, já. Temos outros. Por exemplo, não vou longe, não tenho boa relação com a esposa do meu colega Daniel Tapáqua. Sou má influência para ele. Cadeado fala as coisas no seu... Sim. com os seus próprios nomes. Sim, não vamos fugir isso aí. Não tenho boas influências, não tenho boa Acho que amizade. é sim. alguém que tem Dou mais má influência. desencaminhado, como Sim, dizem. sim, mas o Tapáqua tem 49 anos. Eu tenho quantos? Vou fazer 40 agora. Como é que eu posso? Não, é possível, né? Um mais novo induzir o mais velho ao erro. Mas não é o meu caso. O Kelly andava comigo, mas não bebia. As pessoas pensavam que ele bebia. O falecido Coutinho andava comigo, ele fumava, eu não fumava. Está aí. Cada um faz aquilo que achar, mas a sociedade critica-me por tudo. Ou seja, se as pessoas que estavam na sua companhia tivessem algum defeito, algum vício, logo atribuíam isso ao Cadeado. Sim, há pessoas, por exemplo, eu assumo, há pessoas que pensam que eu fumo. Júnior, há pessoas que pensam que eu fumo, mas eu não fumo. Eu me encarno na fumaça porque sei fazer teatro. Eu me encarno na fumaça porque sei fazer teatro. Eu posso te mostrar onde se vende isto, mas aquilo. Mas não porque eu utilizo aquilo que se vende lá. Está a perceber, Júnior? Então, agora, Domingos Cadeado, esta entrevista está mesmo muito interessante. Uma pergunta, sem querer, não, aqui fica à vontade, fica mexer à vontade. nesse aspecto, mas como Cadeado fala muito à vontade. Sim. Cadeado é daquelas pessoas que, tudo bem, diz que não fuma. Agora, assumiu que bebe. Isto também, de alguma forma, tem uma influência no seu trabalho? É fo by fo e tem uma influência também do álcool neste processo? Júnior, dizer-lhe a verdade, eu por motivos de saúde estou parado de consumir o álcool. Por motivos de saúde. Eu estava a consumir o álcool sem parar, vou lhe dizer a verdade. Estava a consumir o álcool sem parar acima de... Desde quando? Quando é que saí em TED? Desde 2010 que só parava de consumir álcool em caso de ficar doente. Eu até nas viagens de voo, alguém me dizia que lá proíbe beber, mas eu conseguia a forma de entrar com minha bebida lá, sem precisar daquelas pessoas daquela bebida que dão lá no voo. Eu conseguia entrar com minha bebida. Sente que isso era algo que... Mas vou chegar até lá. Era normal eu entrar numa festa em que não há álcool e eu sair a cheirar álcool. Júnior, não vou te mentir, é uma coisa que eu faço. Então, indo à sua questão, se isso influencia ou não no meu trabalho positivamente ou negativamente, tudo bem, influencia bastante. Estou desde o dia 18 de março que não estou a consumir álcool deste ano e se for já ver a minha forma de puxar a minha carroça informativa, aquilo que são minhas notícias, baixei bastante. Por quê? Já me sinto cansado.
o álcool faz mal, sim, mas era meu catalisador. Tem sido catalisador naquilo que é a minha maneira de trabalhar. Não, É já agora normal. o cadeado tem no álcool aquilo que eu tenho no café. Exato, Se sim. eu não consumo café, Sim. então naquele dia a minha A produtividade, produção a produção vai ser mais. não rende. Então, veja aqui. Estava numa situação de dependência, vamos assim dizer? Não estava na situação de dependência. Sim. Era querer mesmo. Só que Ajudava em alguma coisa, era catalisador, sim, mas não era indispensável. não. Podia dispensar. Senão poderia ter morrido desde que deixei. Ninguém. Não fui ao curandeiro, não foram os comprimidos que me obrigaram a deixar. Agora mesmo, se me servires, eu posso beber, mas não quero. Eu decidi parar. Porque quero cuidar da minha saúde, quero ver até onde a minha saúde vai se restabelecer, porque andei um tempo mesmo doente em que em algum momento o pessoal de saúde disse que talvez pode ser por causa do álcool. Então, perdi um amigo nessa onda que eu domingo escutei. Então, o álcool, para mim, é catalisador, sim, mas com muita moderação. E em algum momento também estraga trabalho. Se você exagera, estraga trabalho. Eu no álcool, Deus o tenha, me inspirei em Joaquim Mazembe. Vou te dizer a verdade, me inspirei em Joaquim Mazembe. Joaquim Mazembe era um indivíduo que, vai ao distrito, ele podia te preencher o jornal de Sofala só com as peças daquele distrito, ou até com as peças de outros distritos, ele estando num outro distrito, ele estando em Xemba, conseguia ter matéria de Caia, conseguia ter matéria de Xeringoma, conseguia ter matéria de Buzi, alimentar o jornal a alguém que não está na redação. É isso que eu sempre quis ser. Eu sempre quis ser um indivíduo desta natureza, no seio da nossa redação. Mas já há quem olhe isto de uma forma indisciplinada, de uma forma que posso quebrar aquilo que é o bom funcionamento da redação. Eu conheço grandes jornalistas que, sem um copito, não conseguiam fazer um lead. Conheço grandes jornalistas, aliás, que já se foram até. Não posso fazer aqui menção de nome por uma questão de honra, né? Uma questão de honra. Respeito, também. sim. Exato. Então, eu bebo sim, E estou vivendo, como diz a Elizabeth. Eu bebo sim, Exato. Estou vivendo. Exato, sim. Tem gente que não bebe, está morrendo. Realmente, Júnior. E eu admiro muito a coragem de Kelly Mwenda. Kelly Mwenda, eu não sei qual é a câmera que A posso sua preparar. câmera é esta, sim. Kelly Mwenda, se estiver a me ver, na verdade, vou lhe dizer que eu rendo consigo há bom tempo, desde que foi onde está. Não está morto. Quem está morto é Coutinho. Desde que foi onde está, eu continuo te admirando pela coragem que tem. O Kelly Mwenda chegou a ponto de desafiar o pai, desafiar num bom sentido, porque alguém foi lá falar que seu filho anda com bêbado. E ele disse, pai, eu ando com ele sim, mas eu não bebo. Porque ele não bebia, se quisesse beber, bebia sim. Bebia pouquito. E ia exagerar fora de mim. Eu, pessoas que andam comigo, abaixo da minha idade, eu sempre tento regrar. Eu regrava aquele, eu dizia, mano, esse tempo não é para você encharcar a birra, porque você ainda não tem família. Se eu estou a encharcar a birra, eu chego em casa, tem alguém que cozinha para mim. Tem meus filhos que vão saber dizer que a mamãe saiu, mas comida a mamãe deixou no sítio X. Já você não. Eu regravo o Kelly. A coragem do Kelly e não sei como é que se diz. A ignorância da senhora que foi lhe dizer. Senhor. Eu quando ouço uma coisa que ele me falou, eu lhe disse, contra tudo ou nada, eu vou falar para essa pessoa, vou lhe dizer que não gostei. E fui falar, e a pessoa voltou a falar para o pai de Kelly, você me vendeu. E o Kelly voltou a me falar que aquela pessoa foi falar para o papai e que você lhe vendeu. E eu voltei a falar para ele que você foi falar para o pai de Kelly que ele lhe vendeu. Sim. O realizador aí. Sim. Então, são essas questões que nós devemos saber colocar as coisas no lugar. Se o Júnior fala, acha que o Liedson não pode andar com o cadeado, tudo bem. Diga ao seu filho, mas não mencione aquilo que são as minhas fraquezas ou os meus vícios, dizendo que eu vou influenciar o Liedson. Não.
Cada um é responsável por si. Numa Exatamente. determinada idade, as pessoas sabem as coisas que vai fazer na vida, Exato, né? sim. E não é porque alguém influenciou. De facto. Eu já tive muitos amigos que bebem, já até acompanhei eles para essas ocasiões, Exato. mas eu não sou alguém que vive nesta situação. Pois. Então, é mesmo uma questão de opções, de escolhas próprias para que a pessoa possa fazer a sua vida. Agora, não sei quanto tempo temos, mas estamos aqui em algumas questões, só 5 Cinco. minutos, porque eu acho que É verdade isso, Júnior. acho que a segunda parte o tempo fica 5 reduzido. minutos. É por isso que falam da relatividade do tempo, né? Às Júnior, vezes. há uma coisa também que quero aproveitar aqui no Manic Post, né? Manicast. Manicast. É essa coisa de inglês, de televisão. Exato, há uma coisa que quero aproveitar aqui. Sabe que parece que nós viemos inundar, viemos inundar a Rádio Moçambique Manica, se calhar é por aí que temos tido muitos nomes, né? Estou a falar Sim, de Júnior da Silva em Tete, já é Manica. Domingos Cadeado em Tete, já é é Manica. Manique. Gide Pascoal em Tete, apesar de ter vindo de Nampula, já é Manica. Enfim, agora tem uma que vende taxa, em Também Tete, já TED. é Manica. Sim. Então, mas são Pois, coisas. estão já em várias áreas até. Exato, Sim. exato, de facto. Mas estamos a prestar aquilo que é o nosso bom trabalho e aquele que quer, que está a ver, e todos nós estamos a ver que Sim. estamos a A trabalhar. princípio até foi um pouco... causou uma estranheza, né? Exato, Parece sim. que havia uma tendência de virem pessoas de teto para dominar Exato. este local, este espaço, Mas mas não. já está equilibrado. Não está equilibrado e as pessoas já aceitaram-nos e A isso é tal muito dita, bom. a Já tal dita nos, unidade nacional. sim, Exato. já aceitaram-nos e hoje convivem connosco de forma muito amigável, mas no princípio foi um pouco desafiante, ou desafiador neste caso, Exato. porque havia esta preocupação, mas Exato. porque tanta gente deste local? Mas isto, como disse a Unidade Nacional, somos deste país. Como Pois. diz o nosso amigo Célio Figueiredo, sou daqui, sou dali e de dali. acolá. Então, o país é todo nosso e nós, onde quer que estejamos, estamos no nosso país. Agora, Domingos Cadeado, estamos a terminar. Eu colocaria aqui algumas questões. No seu caso, na vida, o que mais detesta nas pessoas? Em poucas palavras. É uma resposta mais Falsidade. cirúrgica. Falsidade. Falsidade. Falsidade, sim. Isso que acabei de dizer. Diga para mim que é para Domingos, estás a andar com aquilo e está a estragar. Não vá ao pai. Não seja falso, rir comigo sem saber que você está a enfiar. E ferro quente doe no ânus de alguém. Domingos Cadeado. Igual a si próprio. Agora, o que é que Domingos Cadeado mais aprecia nas pessoas? Trabalho. Quanto mais trabalham e desenvolvem-se na vida, eu aprecio bastante. Aprecio naquilo que o Júnior saiu de onde saiu, é um indivíduo que, afinal, sou realizador. Júnior foi meu patrão também, naquele jornal, naquela nossa... Tetense. Sim, foi meu patrão. Nós Desde há muito longe. tive algumas loucuras na minha cabeça. Sim. Muito bem, estamos aqui aos minutos finais da nossa conversa. O que mais quer aqui deixar ficar? Algum recado? Alguma saudação? Algo em breves palavras para terminarmos este nosso podcast. Júnior, dizem que a minha câmera é esta mais bonita, né? Exatamente. Exato. Deixe-me falar para Moçambique e o mundo que foi um prazer ter estado aqui. Pela primeira vez, acho que saí na televisão, porque estou habituado a sair na rádio. E agradecer a Deus, aos meus pais e a todos aqueles que têm me acompanhado, em especial as minhas 2 mulheres, que são minhas esposas. Eu tenho 2 mulheres, tenho que assumir E é isto. muito aqui. feliz. Sim, sou muito feliz, tenho que assumir isto e tenho uma equipe de futsal de filhos. Muito Exato, sim. Já lá vão 8, vem o outro, acho que este mês, o próximo. Junho, virá o último, se puder, da fábrica desta cintura aqui. Não sou foba no trabalho, Sim, mas também também na corremos vida. em outros aspectos. Então, é esta a realidade e eu agradeço ao Júnior por esta oportunidade que me trouxe aqui. Beijinhos para todas as minhas amadas. Isto aí no coração e a todos os meus filhos, sem separação.
Muito bem, foi esta conversa animada. Acredito que sempre haverá oportunidade. Estes cerca de 1 hora não são suficientes para aqui conversar tudo que se tem para abordar em relação a Domingos Pedro Cadeado. E nós, deste modo, terminamos este espaço e também fazendo aqui o convite para que o caro internauta inscreva-se ou subscreva o nosso canal Josic Media. Continue a assistir aquilo que são os produtos criativos da Josic Media. E próxima edição teremos mais conversas animadas sobre a vida e sobre vários aspectos. Aquele abraço, até uma próxima oportunidade.